Como Treinar Seu Dragão, quer dizer, A Casa do Dragão, episódio 7, temporada 1. Muita coisa aconteceu nesse episódio, mas eu preciso antes te avisar que esse é o vídeo de análise e que tem outro vídeo na descrição chamado de Em Detalhes. No Em Detalhes, como diz o nome, eu detalho algumas coisas que aconteceram aqui no episódio, tá? Então, dá um confere lá, se inscreve no canal, deixa o like. Pra ti é uma parada muito simples, mas pra mim ajuda demais. Você não tem noção o quanto. Então, vamos lá pro papo. Tudo com spoilers, não esquece. Todo o roteiro do episódio foi montado sobre a seguinte estrutura: desunião em um momento que era para ser de união, dispersão após esse momento, confusão como fruto dessa dispersão e, finalmente, uniões baseadas em rupturas, que é a cena da Sala do Trono, pra mim, uma das grandes cenas já da série, da temporada, que é quando os lados foram mais que escritos, foram desenhados. Lembra que eu falei que House of the Dragon, ela vai escrevendo a sua história sempre nessa de um ganho de um lado, uma perda do outro, e isso se repetiu novamente. Então, vamos entender com calma, cena a cena, até chegar no grande finale, quer dizer, no clímax, né, desse episódio, que é esse lance da Sala do Trono. O episódio começa nas despedidas da Lena. Repito, é uma pena a gente ter passado tão pouco tempo com essa personagem, até mesmo com esse núcleo. A série resolveu correr nos últimos episódios, mas o objetivo fica claro que ela quer contar apenas a rixa que vem se formando entre a Alicent e a Rhaenyra, e meio que tudo que envolve isso. Então, não interessa tanto assim ficar em outros acontecimentos. Desses acontecimentos, ela deixa só o que é suficiente, só o que é residual para a história avançar, baseando-se nessa confusão, nesse jogo central, digamos assim. É tanto que a série, ela ignora o fato de que no livro, Daemon era realmente apaixonado pela Lena, coisa que o episódio passado havia apenas ficado no flerte, mas esse já tira isso de tempo. Se você quer ver como é esse livro, só pra você entender, tem link aqui no primeiro comentário, tá? Mas, cara, quando o tio da Lena tá dando os votos finais e valorizando o sobrenome Velaryon, o Daemon, ele sente uma piada de quinta série vindo e ele não consegue se aguentar no velório da esposa dele. Enfim, o Daemon é um cara estranho, né? Ele realmente não sabe como lidar com esses momentos mais tensos das relações sociais. Na morte do filho e da esposa do Viserys, né, seu irmão, ele fez o que fez e depois defendeu que existem várias formas de lidar com o luto. De fato existem. Tem gente que ri em vez de chorar. É coisa que não consegue controlar, até uma doença, tem lá no filme do Coringa, né? Mas aqui ele foi colocado como um cara que não se apega muito bem às coisas, às relações, a não ser aquilo que de fato o atinge de alguma maneira, que de fato mexe com o seu ego, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente na conversa dele com o Viserys. A cerimônia acaba e o episódio entra num clima de fim de festa constante. Pior, fim de uma festa ruim. A densidade das cenas é acompanhada por uma fotografia literalmente fúnebre. Se havia cor, roubaram. Se havia algo quente, roubaram também. Tudo é frio. As relações são frias, a trilha é pesada. Os olhares são cruéis. Em um desses olhares, a Rhaenyra baixa a guarda. A Alicent observa, meio cabisbaixa ali, sentindo a situação. A Rhaenyra percebe e retoma a sua postura. Não há tempo pra sentir a morte. É tipo um jogo de xadrez. Mesmo que se perca uma peça, cara, tem que seguir. A outra peça importa. Qualquer peça é importante. E cada movimento conta, até o movimento mais aleatório. Então não há tempo da Rhaenyra se lamuriar, menos ainda na frente da Alicent. Não à toa, em seguida, ela já vai preparar o seu próximo movimento nesse tabuleiro de xadrez, ao perceber que o seu casamento perdeu de vez o peso, dado o fato de que Laenor já não era tão presente quando tudo estava aceitável, menos ainda agora que as coisas degringolaram, digamos assim. Uma das primeiras coisas que o olhar de Rhaenyra vai buscar em meio àquela confusão, em meio àquela guerra fria de Deriva Marca, é Daemon. Eu falei nos vídeos passados e agora fica evidente. Ela já havia se decidido há muito tempo sobre quem ela quer como marido. O Daemon, ele reúne duas coisas importantes para Rhaenyra, na percepção dela, no caso, né? Autoridade e prazer. Coisas que ela precisava ficar ou de um lado ou do outro, ou autoridade ou prazer. Então, nessa busca de entender os movimentos, a princesa observa o Viserys fazendo o seu movimento de ir buscar se conciliar com o seu irmão. Daemon nega, diz que não precisa de nada, dá aquele ato falho, né? Quase como que diz, eu preciso do trono, cara. Mas o seu ego o segura. Então, quando mexe no ego, ele fica puto. Quando não mexe, tanto faz. Só mais uma pessoa que morreu. Mais do que qualquer coisa, esse movimento do rei serve para Rhaenyra abrir mais ainda a sua cabeça para essa ideia de se unir com o tio. Ora, Rhaenyra, ela já vem dando pinta desde o terceiro episódio que ela abre mão de qualquer coisa, inclusive de questões pessoais, a favor do trono, a favor da promessa que fez para o seu pai.
Inclusive, o lance da adaga volta aqui como uma grande alegoria, né? Eu já falo sobre isso. Eu volto a bater na tecla do jogo de xadrez. A peça Rhaenyra viu a movimentação da peça Viserys e começou a perceber o que havemos falar lá no final do episódio. Ela começa a perceber que pode tranquilamente resolver as questões do pai e fortalecer a sua autoridade com a junção dele, o seu pai, com o seu irmão, através, quem sabe, dela. E aí, com isso, ela também se fortalece nesse cenário. Cara, olhar, a visão, a percepção é tudo. E cada relação em um cenário bizarro como esse conta. Otto não para de observar tudo, inclusive ele age ali, né, tirando o Aegon da sarjeta, né, na posição que ele fica ali e tal. A Alicent também, o Aemond também tá percebendo tudo. A Alicent é essa que ela não é mais olhada com a mesma honra e o mesmo carinho pelo Viserys. Um Viserys que não a respeita mais, não sente mais tanto por ela como um dia sentiu e nega até simples investidas, nega uma proteção a ela, entendendo que talvez ela também não sente mais tanto assim por ele e dane-se. Então virou também um casamento de fachada. O roteiro da vez desceu o nível da confusão, não só em termos factuais, mas também em termos hierárquicos. A confusão desce ao nível das crianças, desce ao nível dos jovens. Uma entrega de percepção importantíssima, fundamental, para entendermos a confusão que está sendo formada e que vai eclodir lá na cena da Sala do Trono. O Aemond, ele se demonstra Caxias, se demonstra mais preparado para o trono, mais preparado para os deveres que ele tem como príncipe do que o seu irmão. Seu irmão que só pensa em beber e trocar flertes com as funcionárias, né? O Aemond fala como adulto, repreende o irmão ao dizer que a Helena será sua rainha e que ele tem que honrar isso, tem que respeitar isso, tem que viver isso. Nesse momento, o jovem fala sobre sangue puro, mostrando que talvez a sua cabeça esteja sendo feita por outra pessoa, quem sabe sua mãe. Lá na cena da confusão na Sala do Trono, quando questionado por Viserys de onde ele tirou esse lance dos filhos da Rhaenyra, ele olha para sua mãe e depois cria o plano de acusar o irmão. Aemond é ardiloso, mas também ele é manipulado, ele é fruto. Não é ele que está gerando. A Alicent, ela pode ter percebido a dificuldade de lidar com o filho mais velho e apostou também algumas fichas no filho mais novo. Movimento inteligente. Porque o Aemond, estando mais distante da linha sucessória, é menos visado. E pode ser trabalhado, né? Pode ser modelado com mais calma. E aí você pergunta, cara, de onde é que você está tirando essa percepção? Fora o que eu já falei, de uma microcena entre o Aemond e o Jacaerys, que é o Jace, né? Depois de confortar as gêmeas, o Jace se afasta e fica de frente pro Aemond. A expressão de Aemond é de quem quer falar com o primo, mas algo o segura. É como se uma mão invisível o lembrasse de que ele deve manter uma aparência planejada. Lembrando que a Alicent, ela foi manipulada pelo seu pai. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Como eu já disse, o Aemond, ele fala como adulto, mas também pensa como adulto. E só tem um jeito de uma criança ser assim, estando cheia de ideias de um adulto. Ele sabe que não pode se aliar a quem justamente sua mãe quer confrontar. O Jace é o oposto do que ele falou pro irmão. Ele não é sangue puro do seu ponto de vista, né? Olha só, as coisas se fechando. Então corta pro Lucerys, de fato, agindo como uma criança sem nenhuma manipulação. Corlys fala que ele vai ser o responsável por Deriva Marca. E aí o garoto, brincando com o cavalinho, fala que se isso chegar a acontecer é porque todo mundo morreu. Então estamos diante de uma criança cheia de filtros, que é o Aemond, contra uma criança sem filtros, que é o Lucerys, mas também fruto da percepção mais real da coisa. Ou que coisa é essa? Ser criança. A inocência. Ele não quer pensar sobre sucessão, porque sucessão é morte. Olha que coisa fácil de assimilar justamente dentro de, não um enterro, mas de um velório. Na luta, mais à frente, quando acuado, o Jace observa que o Lucerys vai atacar. E aí o Jace joga areia no rosto do Aemond e ajuda na investida do irmão mais novo. Ou seja, os irmãos, eles são unidos. O Aemond e o Aegon estão sempre discordando, percebe? Sempre em dissonância. O Aemond observa, como eu já disse, o irmão ali na sarjeta. Ele também tá ligado. Enquanto o Aemond e o Aegon jogam separados, Lucerys e Jace jogam juntos. E isso de uma maneira supernatural, dada a inocência comum às crianças, levando-me a crer que duas delas são manipuladas pela mãe
e outras 2 não são. Então, logo que a dispersão acontece, ganhamos um excelente diálogo entre Corlys e Rhaenys. Esse diálogo é quase uma continuação do diálogo de quando o Viserys foi pedir a mão de Laenor pro Corlys. A Rhaenys e o Corlys conversaram sobre ele. O Corlys está fazendo isso como um posicionamento perante o que fizeram com ela, né, com a Rhaenys, e com a sua óbvia sucessão ao trono. Lembrando que ela é a rainha que nunca foi. Naquele diálogo, ela fala que não se importa mais com isso e acha perigoso esse lance dos filhos deles flertarem com o diacho desse trono. O tempo provou que ela estava certa, tanto que no diálogo novo, né, nesse diálogo que eu tô falando agora, ela não tem mais saco para esse carinho e empatia, ambos falsos, do Corlys. Ela deixa límpido, claríssimo, que se distanciou do trono e se distanciou de qualquer ambição com relação a isso. Ela o chama de Lord Husband, Lord Marido, né, na tradução, o que seria comum se o jogo de palavras não estivesse mostrando uma mulher se afastando com o que resta não só do seu casamento, mas se afastando do que resta da sua família. Logo menos, Rhaenys vai perder o seu último herdeiro, provando pela segunda vez seguida que ela estava certa. Corlys abre o jogo. Sua obsessão é com o sobrenome Velaryon. Para ele, tanto faz que aqueles filhos não sejam legítimos de seu filho. Para ele, vale o sobrenome, porque ele entende que é assim que a história faz. Ele entende que é assim que as árvores genealógicas são construídas. Não vale o sangue, vale o sobrenome. Corlys está certo, mas ele também tá cego. Ele só vê a grande história, a história com H maiúsculo, ele não vê as pequenas histórias. Nessas, o sobrenome pouco importa, mas sim as façanhas. O Daemon, ele fala isso pro amante do Laenor, ao contar ali sobre o plano, né, que ele tava tendo ali, e etc. Ele fala que em Essos, para além do mar estreito, não importa o nome que você carrega, mas a grana que você apresenta. De fato, não existe só uma vida a ser vivida, como eu já falei lá em vídeos anteriores. Muitas vezes é deixado no rei, num regente ali por conveniência, porque tem gente mais rica e até mais poderosa do que quem está sentado no trono. Corlys, ao ter conquistado todo o dinheiro que tem, e é muito dinheiro, eu já falei sobre isso, se perde na obsessão por uma cadeira de espadas quando ele já tinha muito mais do que o suficiente para isso. Ele pergunta de que vale essa vida se não para isso, no caso, correr atrás desse diacho desse trono. Ou seja, para lutar por cada vez mais poder e cada vez mais consideração. E aí eu pergunto pra vocês, já se perguntou por que muitos ricos querem entrar na política sendo que já tá tudo feito na vida deles? Então, poder de fato, poder material, poder que todo mundo consegue ver. Corlys quer exatamente isso e piora. A Rhaenys pede que as gêmeas herdem Deriva Marca. Um pedido genuíno, se ele olhar pra história direitinho, mas que bagunça o seu desejo pelo trono, colocado agora, esse desejo, né, nos filhos da Rhaenyra com o Arwen, que no caso são netos dele, mas não são. Falando em obsessão, Rhaenyra e Daemon conversam. Conversa que vira um flerte, flerte que vira sexo, sexo que vira casamento, casamento que vira... Você completa ou eu completo? Isso mesmo, poder. Tudo é poder aqui, né? Ela começa a plantar ideias na cabeça de Daemon a explicar como era o seu casamento. As palavras-chave do roteiro aqui desse diálogo são prazer, diversão, desejo e confiança. Pode perceber. Ela tem confiança em Laenor e Arwen, ou teve no caso, né? Não recebia prazer do Laenor, mas se sentia desejada por Arwen. Então, se você tirar o Laenor e o Arwen e colocar o Daemon, ela vai ter tudo isso. Prazer e diversão, desejo e confiança. Sendo assim, logo desse primeiro diálogo, ela deixa bem claro pra ele o que ela quer no geral, tudo o que ela deseja, e avança, dá uma investida pra tentar garantir logo uma dessas necessidades. E um outro ponto nesse papo é como a Rhaenyra, ela duvida que a Alicent consiga ser visceral. Ela tá falando lá sobre o Arwen, sobre a morte, e ela não acredita que ela de fato matou. E aí eu pergunto, será que depois do ocorrido com a adaga na sala do trono e da investida da Alicent, ao pedir o olho do seu filho, será que a Rhaenyra ainda pensa desse jeito? Sobre ela? Sobre a ex-amiga? É evidente que não. E essa mudança de pensamento vai refletir também na sua forma de agir daqui em diante. Guarde essa percepção, que é muito importante para compreender a cabeça da Rhaenyra daqui para frente. Aemon, depois de choramingar lá o lance de que o ovo não eclodia e etc, faz uma grande investida para reivindicar seu dragão, no caso, Vhagar. Quem vem acompanhando os vídeos aí em detalhes já sabe a importância disso e agora entende porque eu não pude falar todos os acontecimentos dessa dragão, né? A cena é maravilhosa, a escala é certeira, a dificuldade de montar uma dragão como a Vhagar nem se fala, cara. Nem lendo
se tem tanta plenitude ao perceber isso em tela. E isso vinha faltando em House of the Dragon. Não só mostrar o dragão, não só saber que eles existem, mas entender um pouco mais sobre o íntimo deles e delas ao se lidar com essas criaturas. Aemond foi o craque do jogo nesse episódio tranquilamente. O ator, o Léo Ashton, entregou muito nessa cena do domínio. O olhar cansado, o flerte com a magia que tanto falam, né? Esse lance do sangue Targaryen tem uma ligação diferente com os dragões. Enfim, cena irretocável e seguida de muita coisa. Daemon observa meio chateado isso que aconteceu ali, né? Ele sabe o poder que Veiga representa. Tanto que ao final, se você perceber, a série mostra 3 dragões indo e o navio do rei deixando lá a Deriva Marca, dando a entender que o lado da Alicent, em termos de poderio militar, se fortaleceu bastante. Aemond também fala sobre isso. Tanto que ele ignora a questão do seu olho. Otto também sabe disso. Repete aqui no episódio. E, depois de toda a confusão, a Alicent, ela parece internalizar essa questão também. Isso é mais um elo na corrente que faz o Daemon também entender que a reivindicação de casamento da Rhaenyra passa muito além do prazer, cara. Vai fortemente em um posicionamento de uma guerra que claramente se aproxima. Não à toa, Daemon e Rhaenyra conversam sobre o plano de falsear a morte de Laenor de frente para esses dragões que deixam Deriva Marca, junto com o rei, junto com Alicent, e toda a sua desonra na confusão que houve na Sala do Trono. Uma desonra que muitas vezes é mais preocupante do que ter 1000 dragões. Depois de conquistar seu dragão, Aemond sobe sua autoestima, sobe sua confiança. Ele ataca verbalmente as filhas de Daemon e também os filhos da Rhaenyra. Pela primeira vez, alguém confronta as crianças com o lance de serem bastardos, o que causa acessos de fúria em ambos os lados. Mas importante lembrar, e eu acho que temos que ser justos aqui, quem começa a briga é uma das gêmeas. De fato, elas não reivindicaram Veiga, e o Aemond, esperto, passou à frente delas. Só depois dessa investida de uma das gêmeas é que o Aemond começa a atacar, começa a entrar no modo loucura. Uma parada bem Targaryen, inclusive, né? Mas isso não importa. O prejuízo foi maior para um lado e não foi de quem perdeu o olho. Como eu vinha dizendo sobre a importância de se ter um dragão tão grande, tão relevante quanto a Veiga, quem saiu no prejuízo foram as duas. Aemond nessa cena fala grosso, ou melhor, é uma criança tentando falar grosso. Ele olha firme, usa frases retas e afiadas. Tudo fruto dessa sua autoconfiança que acabara de conseguir, mas também aquilo que eu vinha falando ali da Alicent, que fica mais claro quando junta todos lá na Sala do Trono. O jogo de xadrez chega no tema final. Todas as peças estão terrivelmente bagunçadas. A Rhaenyra ataca primeiro, dizendo que a criança que acabou de perder um olho precisa ser interrogada. A Alicent faz o seu contra-ataque, dizendo que quer o olho do filho da Rhaenyra. O rei tá atarantado, como a gente diz, né? A cena é extremamente dividida. Na metade da sala pra lá, temos a Alicent. Na metade da sala pra cá, temos a Rhaenyra. Todo mundo faz a sua investida. Criston Cole, o rei da fake news, já tenta criar uma narrativa que favoreça a rainha. É rechaçado pelo Lorde Comandante, então que também, de certa forma, faz uma investida, né? Qual foi o insulto? Pergunta o Viserys. E como eu já adiantei, a criança olha para a mãe, Viserys percebe, mas joga o irmão na fogueira. O Aegon, abestado do jeito que ele é, mas também afrontoso como ele se mostra, não devolve e assume aquilo dali. Nesse momento estão todos contra a Rhaenyra. Daemon só observa. Quer ver o que é que vai sair dali. Criston Cole ri da desgraça da sua ex-amada, mostrando que um homem amargurado vale menos do que um gato em terra. Mas um rei valida Rhaenyra. Tanto faz o que ela pediu, que é interrogar a criança, como também defende que ninguém deva tocar nos filhos dela. Vendo que a confusão não tinha mais pra onde ir em termos políticos, Alicent ataca. Daemon impede o Cole em vez dela. Afinal, Daemon confia no que a Rhaenyra é capaz. E desse ataque vem o auge do episódio. Pra quem assiste as resenhas, eu não vou repetir muito, vou apenas relembrar, tá? Rhaenyra já se despiu de tudo a favor do reino. Já comentei isso assim umas 300 vezes. Se despiu do seu prazer aberto, negando ali o Criston Cole. Viveu 2 vidas em uma. Abriu mão de ser simples e tranquila, dada a promessa que fez ao seu pai com relação à adaga, com relação à profecia e etc. Então, quando a Alicent fala sobre o tanto de coisa que abriu, a Rhaenyra retruca. Exaustivo, né, querida? Pois bem, a Rhaenyra e a Alicent são frutos da mesma árvore. Mas um fruto rolou para um lado e o outro para o outro. A Alicent viveu uma vida exigida pelo pai, tanto que na cena seguinte, o Otto a encoraja depois de tudo que ela fez e dá mais altivez para esse jogo sujo que eles estão jogando. Mas a Rhaenyra também viveu uma vida exigida pelo pai. É só lembrar de toda a sua busca por pretendentes. A Alicent
Ela sacrificou prazeres por conta de um trono de ferro. A Rhaenyra também. Só que diferente da Rhaenyra, a Alicent ela se enclausurou e tornou-se cada vez mais amarga. A Rhaenyra ela mantém um leve adocicado, principalmente por conta dessa segunda vida que ela sustentava com o Arryn, né? Mas aí eu pergunto, cara, que culpa ela tem se a Alicent se amargou ali diante das escolhas que ela também fez? Ser herdeira não é fácil como imagino. Parece. Não é fácil. Porque parece que a todo tempo você não tem escolha sobre a vida que você vai levar. É como se você mesmo se amarrasse em apenas uma opção, em apenas uma ideia. Uma ideia que não foi você quem criou, foi o seu antecessor. Então, como diz a Rhaenyra, né? É exaustivo. De certa forma é. Só resta então pra Alicent tirar o seu sangue, o sangue dela da Rhaenyra. Mais do que já tirou, inclusive. Lembremos da cena do parto no episódio passado. Sangue, cara. Sangue é nada pra Rhaenyra. E mais na frente, talvez até seja bom ela manter aquela cicatriz no seu braço, como diz o mestre. Afinal, cicatriz não dói no corpo, dói na alma, serve para lembrar. E a partir de hoje, além do segredo da adaga, mais outro pedaço do trono que tira o sangue da Rhaenyra, inclusive, né? A Rhaenyra também carrega a certeza de que aquela relação não tem mais nenhum jeito. E ela carrega onde? Tatuado na sua pele. Todo e qualquer movimento precisa ser entendido como um tabuleiro de xadrez, sendo que de um lado tem as peças brancas e do outro lado tem as peças pretas. Só que aqui é verde contra outra cor que eu não vou adiantar ainda. E isso, cara, esse entendimento da Rhaenyra vai desaguar perfeitamente no plano final do episódio. Laenor volta, importante dizer, né, que durante toda a confusão entre as crianças, os pais estavam esquecendo que a luta também acontece nas camadas mais inferiores da hierarquia, então os pais estavam ausentes, cada um vivendo ali a sua vida, inclusive a Alicent, que também estava meio sumida, né? Criston Cole estava com ela, Criston Cole deveria estar protegendo as crianças, e como é que é isso? Confuso, estranho. E aí o Laenor diz que fará de tudo para fazer valer a sua ausência, não só nos acontecimentos recentes, mas no casamento e no acordo que fez naquele mesmo local com a Rhaenyra, lá em Derivamarca. Um prato cheio para a ideia dela florescer. Ora, Laenor não quer tanto ir lá nos degraus, lutar? Ótimo. Vamos juntar o útil ao agradável e dar também um pouco de útil ao agradável que a Rhaenyra precisa ter. No papo final, a Rhaenyra e o Daemon constroem o plano enquanto também ele vai acontecendo em tela, né? Ela fala sobre como os Targaryen são fogo e como isso representa prisão. Afinal, depois que o fogo sobe, realmente não tem mais pra onde ir, você vai ser chamuscado. Depois complementa dizendo que os Velaryon são como o mar, são livres, sempre conseguindo avançar, sempre tendo um lado pra ir. Justamente é assim, né? Você nunca tá preso no mar, digamos assim. Você tá livre até demais. Então, os Velaryon seguem os ventos. E os Targaryen, eles dominam o vento, né? Eles têm seres, dragões no caso, que eles furam o vento. Eles vão contra o vento, a favor do vento. Os Velaryon não. Eles usam o vento pra ir onde o vento muitas vezes quer. E aqui abre aspas. Você merece um marido, diz o Laenor. A ideia cresce na cabeça da Rhaenyra. Ele não pode ser esse marido, afinal. Então junte a ideia de que fogo e água não se misturam e Rhaenyra cria o plano com Daemon. Ambos se casam sob um verdadeiro casamento valeriano, de acordo, obviamente, com as maneiras antigas, né? Eu comento isso no vídeo em detalhes, é bem legal. E talvez esse seja o casamento mais importante da série até agora. E, finalmente, algo que vai movimentar de vez o jogo pelo trono do ponto de vista de quem está dentro da história. O Laenor, ele vai embora com seu amante, vai viver a vida que a Rhaenyra negou a Criston Cole. Além da montagem, flerta demais com a ideia de que o livro Fogo e Sangue é todo de fofocas. Então quem leu tem certeza que o Laenor morreu? Eu tinha, mas tinham duas versões. E aqui tem uma terceira versão com mais detalhes. O que é muito bacana, porque é uma cena que abraça quem leu, mas também abraça bastante quem não leu. O arremate é melhor ainda. Eu terminei o episódio passado com Maquiavel, mas infelizmente eu preciso trazer esse cara de novo. Me desculpa, tá pedindo. A Rhaenyra escolhe ser temida em face às investidas recentes da sua ex-amiga e agora inimiga. Maquiavel conclui que ser temido é muito mais seguro do que ser amado, porque, segundo ele, as pessoas são genuinamente ingratas, dissimuladas, ambiciosas. Logo, se você faz apenas o bem para essas pessoas, esses sentimentos ficam escondidos dentro delas, sob a pele, como ele fala. Quando se é temido, suas ações fazem os sentimentos aparecerem. E Rhaenyra teve literalmente a sua pele aberta para começar a entender essa questão maquiavélica. É isso, vídeo longo, mas merecia. Espero te encontrar em outro vídeo, inclusive aqui no Em Detalhes, tá? Forte abraço em vocês, até a próxima
e tchau.